Agora que já conhecemos os continentes, vamos compreender como o mundo se organiza política e economicamente. Enquanto os continentes são resultado de uma formação natural, países são resultado de uma construção social, conflitos, guerras, invasões territoriais. Para compreender a regionalização do espaço mundial, não vamos analisar todos esses conflitos, mas vamos voltar um pouquinho no tempo, lá no final da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha se viu obrigada a pagar praticamente todos os custos da guerra com a assinatura do Tratado de Versalhes. Em meio ao ambiente de crise econômica e caos social que se instalou na Alemanha, surgiu o Partido Nazista, com discurso extremamente nacionalista, uma ditadura totalitária que empreendeu uma perseguição ferrenha contra opositores políticos, baseados na discriminação. As pessoas perseguidas eram negras, homossexuais e principalmente judeus. Mais de 6 milhões de judeus foram assassinados durante a ditadura nazista. Hitler, o chanceler alemão, se viu tão poderoso que começou mais uma guerra para conquistar territórios, principalmente. Invadiu a Polônia em 1939. E a partir de então, foi ampliando, fortalecendo o exército e conquistando o resto do continente europeu. Detalhe, antes do início da guerra, o Stalin, líder absoluto da União Soviética, assinou um tratado com Hitler, um pacto de não agressão. Mas a expansão de Hitler foi tão grandiosa que ele se viu pertinho da União Soviética. Por que não conquistar também? Em 1941, o pacto foi rompido, porque Hitler resolveu invadir o território soviético. A União Soviética é um território gigantesco, se estende da Ásia à Europa, tem diversos recursos naturais em abundância, petróleo, gás, ferro, recursos imprescindíveis para Hitler continuar a guerra. Então ele ignorou o acordo. Invadiu a União Soviética. Em menos de 2 dias, boa parte do território estava conquistado. Porque a União Soviética não esperava. Eles tinham assinado o acordo de não agressão por 10 anos. Os soldados alemães, entretanto, tiveram muita dificuldade de resistir ao inverno rigoroso na União Soviética. E a União Soviética, com um território gigantesco, evidentemente tinha muitos soldados. Milhões de soldados. Quando as tropas começaram a se reorganizar e lutar contra a Alemanha, foi aí que Hitler começou a ser derrotado. A Segunda Guerra Mundial, evidentemente, tem outros atores que ainda vão se encontrar nesse cenário. Lá mais abaixozinho do mapa, no Pacífico, está o Japão, que era aliado da Alemanha. E estava empreendendo seu projeto de expansão também. Já tinha atacado a China, outros territórios, e queria conquistar todas as ilhas do Pacífico. Mas tinha uma pedra no caminho. Estados Unidos tinha uma base naval no Havaí. O que o Japão fez? Atacou a base naval de surpresa, num domingo de manhã. Muitos soldados foram mortos. E os Estados Unidos estava lá no cantinho dele, não fazia parte da guerra. Mas como ele foi atacado, era só um pé, né? Agora ele se junta com a França, com a Inglaterra e com a União Soviética e vão formar o grupo dos aliados que vão atacar diretamente a Alemanha, a Itália e o Japão, que eram os países do eixo. No final de 1943, os aliados já tinham bastante vantagem contra os países do eixo e se reuniram numa conferência para decidir os rumos da guerra. Naquele instante, vai surgir um novo nome do conflito. Juntos, amigos, ou melhor, aliados no momento, Estados Unidos e União Soviética começaram a observar que tinham diferenças demais. Quando terminasse a guerra, eles teriam problemas. Teriam mesmo. 2 países completamente diferentes, politicamente, economicamente, socialmente, tinham projetos de expansão mundial completamente opostos. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. Não se preocupem, a gente vai estudar isso com mais detalhe depois. Acontece que aí começam as divergências. A União Soviética olha para os Estados Unidos e diz: olha, eu conquistei esse território aqui, vou ficar com ele.
Aí Estados Unidos olha para a União Soviética. Eu também tô na guerra. Eu quero esse pedaço do território. Tu não vai mandar. Esse território vai ser capitalista. A União Soviética... Tá bom, calma. Vamos continuar brigando com eles primeiro. Continuaram. 45, eles voltam a fazer conferência. 2, uma em julho e uma no final do ano. E aí eles já tinham praticamente vencido a guerra. Faltavam acertar poucos detalhes. Faltava o Japão, que estava resistindo lá no Pacífico. Mas os grandes, os poderosos, de fato, já não estavam na Europa. A França já estava esmigalhada da guerra. A Inglaterra não aguentava mais. Quem surgia? Estados Unidos. Estados Unidos está no outro lado do oceano. Ele só mandou combatentes. Ele investiu com mercadorias, com armas, mas o território dele não foi atacado. A base naval ficava no Pacífico. A União Soviética tinha perdido muitos soldados, muitos recursos, mas ela estava parte na Ásia e a guerra aconteceu principalmente na Europa. Então, os dois saíram mais fortalecidos. E agora os dois precisam decidir quem é que vai dominar o mundo. Estados Unidos ou União Soviética? Chegou na conferência, os Estados Unidos olha para a União Soviética assim, e aí, tu já decidiu sair daquele território? A União Soviética, meu bem, eu cheguei aqui nesse território, o território é meu, sai. Julho de 1945. Tá, Estados Unidos voltou para casa. Estados Unidos estava aprontando um projeto chamado Manhattan. Cientistas já estavam trabalhando nele, ó, tempão. Julho de 45, os três grandes voltaram a se reunir. Estados Unidos chega poderoso, sabe que tem uma carta na manga, olha para a União Soviética, hoje nós vamos dividir a Alemanha e eu quero aqueles territórios ali para mim. A União Soviética olha para os Estados Unidos assim, não quero saber, conquistei esse território, os territórios são meus. Estados Unidos, pera que tu vai já ver. Sabe o que ele fez? É claro que esse não foi o único motivo, né, gente? Mas Estados Unidos preparou 2 bombas atômicas extremamente poderosas. Jogou em cima de 2 cidadezinhas lá do Japão. Destruiu, matou milhares de pessoas, algumas instantaneamente, outras nos próximos dias ao ataque foram sendo dizimadas. Ele destruiu praticamente essas 2 cidades. Aí olha para a União Soviética. E aí, agora? A União Soviética. Como assim? Estados Unidos não entendeu. Ele não viu que eu tenho uma bomba poderosa. Como é que ele não recua? Sabe o que aconteceu? Aí é que vai começar uma outra trajetória dessa guerra. A guerra, a Segunda Guerra Mundial, estava acabando, mas estava começando uma outra. E ela começa com uma guerra de espionagem. A União Soviética não ficou com medo? Ela já tinha o segredo da bomba. E já estava fazendo. Explodiu a primeira dela, como um teste, só para mostrar. Olha só o que eu tenho. Em 1949. 4 anos depois que acabou a guerra. E a partir daí começa um jogo de demonstração de forças. Crianças. Foi só a primeira. A bomba atômica ficou miudinha perto das outras bombas que eles desenvolveram. Desenvolveram a bomba de hidrogênio com uma tecnologia termonuclear 1000 vezes mais potente que a primeira bomba atômica. A União Soviética que desenvolveu a primeira. Aí foi lá, Estados Unidos, e fez a dele também. A União Soviética foi lá e fez a bomba de cobalto. Tão poderosa que ela seria capaz, uma só, seria capaz de destruir um continente inteiro. 4 delas destruiriam o mundo. Meu Deus do céu. Ah, tu sabe fazer bomba? Sabe o que eu sei fazer? Satélite. A União Soviética, em 1957, fez o satélite Sputnik. Mandou para orbitar a Terra. Os americanos não vão ficar por baixo. Fizeram satélite também. Em 58, mandaram o Explorer 1 para orbitar a Terra. Os soviéticos, tu manda satélite, sabe o que eu vou fazer? Vou mandar um homem para o espaço. Em 1961, mandou o primeiro homem para o espaço. Ele ficou lá 108 minutos. Aí os americanos que fizeram, também vou mandar. Ainda em 61,
A União Soviética mandou em abril e maio, os Estados Unidos mandou dele. Só que projeto rápido, o homem ficou 15 minutos lá e veio embora. A União Soviética, tá brincando comigo? Vou continuar meu projeto. Peraí, que eu vou fazer primeiro agora. Sabe o que os Estados Unidos fez? Mandou o homem para a Lua em 1969. E por aí vai. Uma corrida espacial gigantesca de demonstração de poder. E claro, uma corrida armamentista. Bombas, mísseis de curto, de longo alcance, de todo tipo. Pera, mas não houve uma terceira guerra mundial, não é? Não. Por quê? Não falei lá no início que uma das bombas seria capaz de destruir o mundo inteiro? A União Soviética tinha, os Estados Unidos tinha. Imagina se eles resolvem soltar essa bomba. Vai morrer todo mundo. Qual o interesse que alguém tem numa guerra em que vai morrer todo mundo? Vai morrer o meu inimigo, vai morrer eu também? É claro que não havia sentido. Entretanto, eles continuavam fazendo demonstrações de poder o tempo todo. Um construiu uma bomba maior do que o outro. Olha o tamanho da minha bomba. Ah, tu tá fazendo essa? Olha o tamanho da minha bomba. Olha o míssil que eu tenho. Olha a quantidade de tanques que eu tenho. E ficavam nessa guerra. Sem combate. Sem combate. Diretos e indiretos a gente vai ver depois. O que nos interessa aqui é que dois oponentes extremamente poderosos não puderam brigar diretamente durante várias décadas, mas ficaram se ameaçando e houve-se uma guerra indireta, uma guerra fria, que nós vamos ver mais detalhes na próxima aula.